mundo parou. Mas a igreja não para. Você não é chamado para ter uma vida cristã normal. Você é chamado para ter uma vida cristã sobrenatural. Nós vamos falar com esta geração. Nós vamos falar com esse novo mundo. Nós vamos falar. Todos juntos em um só propósito: a busca pelo avivamento. Sara Conference de 9 a 11 de julho. Viva essa experiência online. Todo lugar onde pisar a planta do seu pé será seu. Essa promessa está escrita em Deuteronômio 11:24, onde narra a promessa de Deus aos seus filhos. Quais os territórios que você ainda não conquistou? Família, finanças, ministério. A vida é feita de batalhas e todos os dias precisamos lutar para conquistar o nosso lugar. Chegou a hora de você tomar posse dessa promessa. Participe conosco da campanha Pisando na Terra dos Milagres, em julho, aqui na Sara. A paz do nosso Deus. Quero convidar você a tomar o seu lugar. Vamos dar início ao nosso culto. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez, poder olhar para vocês. Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Quero convidar você também, que está aí na sua casa, a se colocar de pé, a fechar os teus olhos. Vamos orar, vamos adorar o nosso Deus mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar na sua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal. Obrigado, Senhor, porque nós somos agraciados pela Tua presença, pelo Teu amor. Nós estávamos sentindo muita falta, Deus, de poder estar aqui na Sua casa novamente com os nossos irmãos, podendo Te adorar, Deus, exaltar o Seu nome, poder ouvir uma palavra do Senhor que nos sustenta, que nos traz vida. Por isso eu peço em nome de Jesus, toma o nosso coração, eleva os nossos pensamentos a Ti, Senhor, que nós possamos estar sensíveis, Pai, à Tua presença, à Tua visitação. Eu peço que nesse momento, Espírito Santo de Deus, esteja passeando no nosso meio, visitando o nosso coração, o coração de cada um que está aqui, visitando cada lar, Pai, cada família que está nos acompanhando. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos mantendo de pé, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Viver a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que nesse momento nós possamos engrandecer o Teu nome, engrandecer o Teu feito lá na cruz, o Teu amor que não tem barreira, não tem limites. Nós Te agradecemos, Deus. Nós iniciamos a nossa semana na Sua casa. É onde nós queremos permanecer, Pai. É onde nós queremos criar raízes. Oh, Senhor, visita o nosso coração. Fala conosco, Deus. Nós temos fome, nós temos sede de Ti. Nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Como é bom estar aqui com vocês. Essa canção que a gente vai cantar agora é uma canção alegre. É uma canção que nós declaramos realmente o feito de Jesus por nós lá na cruz. Vamos declarar então que a graça do nosso Deus é maravilhosa,
porque o amor dele é tremendo. Amém? Então vamos lá. Maravilhosa é graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz. Vamos nas palmas. Seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos livres, graças a Ti, Senhor. Quem tem poder Sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. e a A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa é a graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Reina de justiça sobre as nações, luz e vida na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa é a graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou e a dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos declarar nesse momento que digno é o Cordeiro que morreu por nós lá na cruz. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa é a graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém, Senhor. Nós somos livres, Pai. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos.
você conhece essa canção, faça dela uma oração ao nosso Deus. Nós temos passado por coisas difíceis, mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Nós somos um milagre. Vamos declarar isso essa manhã. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nada pode impedir. Não há problemas que possa impedir. Tudo é possível para o nosso Deus. Pra me ajudar. E haverá um milagre e dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estamos aqui, Senhor. E nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir Declare o nascer isso. do sol e a esperança. Não há nada que Não há possa problemas impedir que possa impedir aquilo que Deus tem para fazer na as sua mãos de vida. Jesus pra me cuidar. E haverá um milagre e dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. E haverá um milagre e dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deixa Deus ouvir sua aquilo que voz. parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Somos um milagre, Senhor. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou teu milagre. E usa-me, ó Filho
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estamos aqui, Deus, por causa da sua graça, do seu amor. Nós somos o teu milagre. Continue com os teus olhos fechados. Eu te convido a se render ao nosso Deus essa manhã, a se render àquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele quer ser na sua vida. Vamos clamar ao nosso Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Nós nos rendemos, Deus, aos teus pés. O Senhor é tudo que nós queremos, que nós precisamos, Senhor. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos declarar mais uma vez. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim.
Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Deus. Nós nos rendemos aos Teus pés. A nossa vida Te pertence, Pai. Não é nada que nós queremos mais. Tu és o nosso abrigo, o nosso refúgio. Em Ti nós queremos fazer morada, Pai. Obrigada, Senhor. Aplauda o nosso Deus. Muito bom poder estar com você, muito bom poder falar com você. Faz tempo que nós não vivíamos isso, né? Essa oportunidade de estarmos reunidos em família. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7:14, ela fala do poder do povo de Deus, o poder de estarmos reunidos. Onde a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Quero dizer para você que quando nós estamos reunidos, nós temos força, nós temos poder. E tudo aquilo que nós clamamos, Deus ouve. A melhor maneira de Deus sarar a nossa terra, de toda e qualquer praga, e toda e qualquer situação, é quando nós nos reunimos como um povo, como um corpo. E ali clamamos no mesmo sentido, na mesma ideia, no mesmo caminho. Como é feliz o casal que tem o mesmo foco, o mesmo caminho, os mesmos sonhos, os mesmos desejos. E quando nós vivemos isso, né, em casal, em família, nós conseguimos conquistar uma grande parte de tudo aquilo que nós sonhamos, né? E não tem nada melhor do que realmente nós estarmos reunidos com os nossos irmãos, né? Eu me lembro nos últimos cultos, não sei se vocês se lembram, quando eu falava da importância de estar na igreja, porque já se passou o tempo, não sei se você lembra dessa fala minha, já se passou o tempo que você vinha na igreja pedindo a Deus pela sua vida. Nós entramos na igreja, entramos na presença de Deus, não apenas por nós, mas por todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas do nosso convívio. Isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós estamos reunidos na mesma ideia, nos mesmos pensamentos, nós vivemos aquilo que a Bíblia nos diz em Jeremias 29:11. Porque lá fora nós começamos a nos questionar, quando nós estamos isolados, quando nós vemos tantas coisas ruins que o mundo nos mostra, nós começamos a falar, mas será que é isso que Deus quer para nós? Essas pragas, será que são de Deus? E Jeremias 29:11 fala algo completamente ao contrário. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Às vezes nós queremos imaginar aquilo que Deus pensa sobre as nossas vidas. Por que Deus está me deixando passar por isso? Por que eu estou passando por essas situações? Será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu do povo? São as murmurações que nós vemos ao longo da Bíblia. Inúmeras pessoas questionando, Senhor, mas aonde tu estavas? Nesse momento de tanta dificuldade, nós não percebemos que nós nos afastamos de Deus. Nós não percebemos que nós deixamos Deus de lado e começamos a buscar em nossas vidas outros caminhos, outras maneiras de viver. Eu quero dizer para você, somente Deus sabe o que Ele tem para a tua vida. E a Bíblia diz que são pensamentos de paz e não de mal. Para dar aquilo que você tanto deseja, tanto você sonha, para dar isso para você. A Bíblia nos mostra então em Jeremias 29:11, que não adianta você procurar o melhor para o teu sonho. O único que é capaz de trazer à realidade aquilo que você sonha é apenas o nosso Deus. Eu queria convidar você nesse momento. É um momento, como eu falei para vocês, é um momento novo que nós estamos vivendo. Mas eu queria convidar você a orar. Muitas pessoas, talvez alguns aqui como eu, não têm a oportunidade da família estar reunida, né? Falava com a irmã ali à porta, dos meus 18 anos de Sara Nossa Terra, tudo que eu tenho, tudo que eu construí foi com a minha esposa. E não ver ela na igreja comigo é muito difícil.
não ver os meus filhos, que eu sempre sonhei tantas coisas para eles, é muito difícil. Como eu imagino que deva ser difícil para cada um de vocês que aqui estão. Não poder ver as crianças, né? Eu lembro das épocas que as pessoas, nossa, mas as crianças correndo e bagunça. Nós vamos sentir saudades disso. Estamos já sentindo essa saudade, né? Eu me emocionei um dia desse quando eu trouxe a minha filha e ela subiu essa escada que foi para o fundo. Minha filha não andava quando a igreja fechou. Quando a igreja, o prédio parou. Minha filha não andava ainda e ela já anda. Poder ver ela subindo e descendo essas escadas, que alegria que foi. Como seria tão grande a alegria de nós podermos estar do nosso lado, pessoas que nós tanto amamos, e elas não podem estar, por uma questão de restrição. Mas é muito importante você vir buscar alimento, para levar esse alimento à sua família. Para levar para eles o melhor, a esperança e a expectativa de que vivemos sim dias maus, mas nós venceremos ele pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua fronte. Quero convidar você a orar comigo pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos amados. Senhor, essa noite nos reunimos na Tua presença e na Tua casa, Pai, e clamamos ao Senhor pelos nossos, para que em nome de Jesus a presença do Teu Espírito Santo possa estar sobre a vida de cada um de nós. Essa noite nós representamos não apenas a nossa vida, mas nós representamos o nosso cônjuge, o nosso esposo, a nossa esposa, que não pôde estar. Representamos aqui, Senhor, os nossos filhos, que também não podem estar conosco. Quantos amados nossos que gostariam de estar na igreja, mas nesse momento são impedidos. Por isso nós, Pai, temos sido ainda aqueles que são privilegiados de buscar a Tua presença e a Tua face. Que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa alma, para que nós possamos levar, sim, a todos que estão lá fora. Dias melhores virão, e o Senhor é conosco, Pai. Por isso abençoa as nossas vidas, fala aos nossos corações. Esse momento é o que nós oramos, amamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria compartilhar com você uma história na Bíblia. Queria falar com vocês essa noite sobre o livro de Números. Quantos aqui já leram o livro de Números? Levanta a sua mão. Quantas pessoas? Poucas pessoas, né? Às vezes você olha e fala assim, poxa, mas que livro complicado. Números é algo complicado mesmo, né? Matemática é difícil quem gosta de matemática, é difícil aqueles que conseguem se enxergar na escola, falar assim, a matéria que eu mais gosto é matemática, né? Mas o livro de Números, sobre tudo aquilo que ele fala, uma das coisas mais certas que Números nos passa é de uma contagem. Na verdade, não uma, mas duas contagens. É um livro que mostra o momento onde Deus leva os seus líderes a fazerem duas contagens. Mas duas contagens, pastor? Às vezes quantas vezes na tua vida, na tua casa, você vai lá e conta determinadas coisas, aí você sai, e quando você está na rua, você fala, puxa vida, eu me esqueci do que era para comprar, do que era para fazer. Eu contei, mas eu acabei me esquecendo. Né? Às vezes nós imaginamos, eu acho que Deus, quando nós entendemos que é duas contagens, Deus começou uma contagem no começo do livro de Números, e lá no final ele precisou fazer outra contagem que ele se esqueceu. Não, não é isso. O livro de Números, ele fala sobre um povo que começou bem e terminou mal. Na verdade, não só o povo, né? A grande maioria do povo, não foram todos. É interessante que o livro de Números, ele fala mais sobre a minha vida e a sua do que você imagina. O livro de Números é um livro onde eu e você, homens e mulheres de Deus, precisamos ler, precisamos compreender.
Quantas coisas na nossa vida nós começamos no intuito de que isso é o melhor para mim. Seja o que for, seja os teus projetos, seja aquilo que você adquiriu ao longo da tua vida, e no decorrer do tempo você perdeu. No decorrer do tempo, já deixou de ser necessário, deixou de ser prioridade na sua vida. Na verdade, o livro de Números, ele mostra sobre um povo que conhecia Deus, que vivenciou coisas grandes com Deus, mas foi um povo que no decorrer do livro, no decorrer do tempo, eles se perdem. Quantas coisas na tua vida você já falou, esse é meu projeto de vida, e de repente, no decorrer do tempo, deixou de ser projeto? Quantos de nós temos enraizado dentro de nós coisas que nós começamos e não conseguimos encerrar? É importante começar bem? Mas é melhor encerrar bem. Não adianta você começar bem. Quantas vezes, quantas pessoas que vão lá, conseguem um trabalho melhor, conseguem um bom dinheiro, e elas vão lá, vou trocar o meu carro. E ela vai lá e troca o carro, entra no financiamento, e glória a Deus. E as parcelas vêm, vem parcela. E você olha para aquele carnê, parece a Bíblia, né? Fala assim, meu Deus do céu, dá até medo. Será que não é raro? Às vezes o banco erra, põe mais papel no meio, né? Só para te desanimar. E aí você olha e fala assim, ai, não está dando mais para mim pagar essas parcelas, não está fácil. Você olha para o carro já não está mais como você comprou. Então você vai desmotivando. Então você vai começando a enxergar que o carnê é maior do que aquilo que o carro pode te dar. Quando você comprou o carro, não. O carro trazia um carnê junto, porém, os benefícios que traziam um carro era muito maior do que aquele carnezinho. Mas com o tempo a vida vai nos mostrando coisas diferentes. Olha só, Números é um livro importante para você. Relacionamentos e tantas outras coisas. Para mim poder contextualizar melhor, para você entender sobre o que eu estou te dizendo, abra a tua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 26. No versículo 63. A Bíblia nos conta exatamente o que eu estou te dizendo. Ela dá um apanhado interessante naquilo que eu estou falando para você. Números 26, versículo 60. Amém? A palavra do Senhor nos diz, estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que encontraram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, aos pés do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Até aí. A palavra nos mostra no versículo 63, na verdade ela começa falando de trás para frente, né? Ela começa falando primeiro do que aconteceu, do acontecido, para depois falar do começo, né? Começa pelo fim, para depois voltar do começo. Quando fala que Moisés e Eleazar contaram o povo de Deus em Moabe, aos pés do Jordão e de Jericó. E aí você vai ver no versículo 64, diferente de Moisés e Arão, que contaram o povo em Israel, no deserto de Sinai. Olha só, a Bíblia diz que o povo de Deus fez duas contagens, em dois momentos. No primeiro momento, o povo tinha acabado de entrar no deserto, próximo ao Monte Sinai. E ali no deserto foi feita a primeira contagem. A expectativa, a ideia é que esse povo
que acabou de passar por tantas experiências com Deus, fosse o mesmo povo que chegasse aqui, no final do deserto. Onde a Bíblia fala que eles estavam nas planícies ali de Moabe, perto do Rio Jordão, ao lado de Jericó. Ou seja, eles já estavam ali muito próximos da terra prometida. E quando a Bíblia nos mostra isso, mostra que o povo, ao longo do tempo, eles começaram um projeto com Deus. E o que mais nos chama a atenção é que esse povo, eles viveram muitas expectativas com Deus. Eles viveram muitas situações. Foi um povo que viu diversos milagres. Foi um povo que viu diversas coisas ao longo do Egito. E quando eles viram isso, eles viram o poder de Deus, a Bíblia diz que aquilo mexeu muito com eles. Provavelmente aquele povo que estava naquele lugar era um povo que conhecia, ouviu falar dos seus antepassados sobre um Deus maravilhoso, de um Deus que tinha uma terra maravilhosa preparada. Porém, esse Deus não vinha. Esse Deus não vinha. Olha, meus pais, meus avós, assentavam conosco e nos falavam dos feitos de Deus. Como Deus era maravilhoso, como Deus era tremendo. Mas esse Deus até então nós não conhecemos, somos escravos dessa terra. E esse Deus se apresenta para eles com feitos grandiosos, feitos maravilhosos. E eles conseguem ver e perceber o poder de Deus. No momento das 10 pragas, a Bíblia vai nos mostrando e vai narrando uma história que era impossível alguém não ver quão grande era o poder de Deus. Maior do que todo e qualquer Deus adorado pelos egípcios, que eram vários. Mas esse Deus dos judeus era um Deus completamente diferente, que os protegia, os guardava de toda e qualquer situação. Foi um Deus que fazia maravilhas. Era um Deus que, apesar de todas as pragas que aconteciam, essas pragas, elas não estavam na vida daqueles que viviam ali numa vila muito próxima, que eram os judeus. Era um povo que viu as grandezas de Deus. Ou seja, essa palavra que eu tenho para você, o livro de Números, ele nos mostra uma história, não para aqueles que estão lá fora, que desistiram dos seus sonhos, não para aqueles que talvez durante a vida tiveram decepções, mas sim para aqueles que conhecem a Deus. Sim para aqueles que eram, apesar de tudo, não podiam desistir. Porque se havia um povo em toda a história da Bíblia que não podia desistir de Deus, era o povo que estava no Egito. Eram esses judeus, era esse povo. Olha quantas coisas grandiosas eles viam. Eles viram o poder de Deus. Mas foi exatamente esse povo que no decorrer dessa caminhada, eles desistiram. Eles desanimaram. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Quantas vezes na tua vida você já desistiu de alguma coisa? Ou melhor, quais foram os projetos que você já desistiu na sua vida? Relacionamento, projetos financeiros, projetos com os teus filhos. Quantas vezes já saiu da sua boca: esse daqui não tem mais jeito, não tem o que fazer. Infelizmente é isso aí mesmo. Mostra que nós desistimos. Nós desanimamos ao longo do tempo. O livro de Números, sobre tudo aquilo que ele pode nos ensinar e nos mostrar, ele nos mostra e nos fala a história de pessoas vencidas. Não existe nada mais triste na vida do que uma pessoa que foi vencida. Uma pessoa que teve os seus projetos parados, interrompidos, destruídos. Eu não acredito mais nisso. Isso não é mais para mim. São pessoas que sofrem com essas situações. Pessoas vencidas são pessoas que sofrem muitas emoções e têm dificuldade de receber coisas novas na sua vida. Tem a dificuldade de acreditar, quando se encontram com Deus, de que Deus tem coisas novas para você.
Você tem dificuldade, às vezes, de começar projetos grandes com Deus, ou se aprofundar na sua vida com Deus, porque em determinados momentos da sua vida você fez projetos. Você tinha ideias, você tinha planos, você tinha sonhos, mas esses sonhos com o tempo foram vencidos. Você foi vencido pelo deserto. O deserto é o que ligava uma extremidade à outra, um ponto ao outro. E o deserto era o lugar que levava as pessoas ao limite delas. Nesses dias de quarentena, eu e você temos sido levados ao nosso limite. Houve dias que você precisou ficar trancado dentro de casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos. E às vezes não é fácil, né, irmão? Não é fácil. E ali nós percebemos que, poxa vida, o quanto nós já investimos no nosso relacionamento. Quanto que nós já investimos na nossa vida com Deus. O livro de Números, ele nos mostra um povo que quando vence, eles começam a mudar quando perdem aquilo que era o foco na vida deles, eles começam a perder as suas vitórias. Eles começam a perder os seus planos, os seus projetos. Com certeza, todos nós que aqui estamos, fizemos planos para 2020. E nesses planos, nesses projetos, nesses sonhos, eu tenho certeza que pelo menos um você já desistiu. Pelo menos um sonho que você tinha para 2020 você desistiu. Principalmente algum sonho financeiro. Principalmente algum projeto financeiro. Não, eu penso, se Deus abençoar, eu vou juntando dinheiro daqui. Chega no final do ano, eu vou comprar um carro. Aí vem essa situação, pronto, já atrapalhou, não vou conseguir comprar meu carro. Ah, eu tinha um projeto de fazer uma viagem com a família, eu vou juntando dinheiro aqui, e de repente acontece tudo isso. Quantas pessoas, eu e você, falamos e ouvimos, pessoas que olham e falam assim, esse ano já é um ano perdido. Você já deve ter ouvido alguém falar. Provavelmente alguém do seu lado já ouviu falarem, olha, esse ano está perdido, esse ano já não tem mais o que ser feito. Quantas vezes nós ouvimos isso? Pessoas que já mataram seus sonhos. Pessoas que começaram a passar por um deserto e já desistiram. E já pararam. E quando nós percebemos isso na nossa vida, nós desanimamos. E uma das coisas que as pessoas mais desanimaram em todo esse tempo, infelizmente, foi de Deus. Eu até falava com algumas pessoas, eu pensava que com toda essa crise, toda essa situação, me vinha um ditado na cabeça: se não é pelo amor, vai pela dor. Eu acho que o momento de maior dor que o povo em geral tem passado é esse. É um momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas. Bom, se pela dor as pessoas não vão a Cristo, meu Deus, o que vai fazer elas irem a Cristo? Sabe o que é isso? É bíblico. E no final dos tempos o amor esfriaria. As pessoas esfriariam. As pessoas teriam outras prioridades. Deus deixou de ser prioridade para aquelas pessoas. Deus deixou de ser prioridade para aquele povo. Ele fez grandes coisas na vida deles. E quando ele fez essas coisas, aquele povo começou a olhar, enxergar e falar: opa, esse Deus existe. Esse Deus que os meus pais, meus avós falaram, é verdade, ele existe. Mas quando passaram pelo deserto, eles esqueceram. Eles esqueceram de tudo aquilo que eles viveram. Você imagina você atravessar o Mar Vermelho, você caminhar no Mar Vermelho, no chão seco. Olha que coisa fantástica, olha que coisa fora do comum eles viveram. Mas a Bíblia diz que no deserto as coisas foram diminuindo. O sonho, a expectativa deles foi diminuindo, porque a presença de Deus foi diminuindo. Isso acontece muitas vezes conosco. Isso acontece com as pessoas. Uma das coisas mais interessantes que a Bíblia nos mostra, logo no começo, quando eles entram no deserto,
para você entender, logo depois que eles entram no deserto, Deus dá as tábuas com as leis para eles, e ali havia uma organização. Então, eram 12 tribos. Então, eles pegaram 12 tribos, dividiram em 4. 12 dividido por 4 era acostumado a ser 3, né? 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, norte, sul, leste, oeste. Então, havia 3 tribos que ficavam ao norte, 3 tribos que ficavam ao sul, 3 tribos que ficavam a leste, 3 tribos que ficavam a oeste. E o que estava no meio? O tabernáculo de Deus, a presença de Deus. Para isso, eles nas 4 pontas precisavam estar focados, alinhados, para que eles pudessem proteger a presença de Deus. A presença de Deus precisava estar no centro deles, no centro daquele acampamento. Uma das coisas que nos leva a desanimar, a parar com algumas coisas, é que Deus não está no centro dos nossos projetos. Quando nós começamos os nossos projetos, são projetos de Deus ou são vontades que nós temos ao longo do tempo? Quantas pessoas conhecemos que compram um carro novo não por uma necessidade, não porque é um projeto de Deus, agora eu posso ir para a igreja, vou de carro, posso ir para o meu trabalho de carro, posso trazer um conforto maior para a minha família, mas quantas pessoas compram um carro porque o vizinho comprou um carro? Porque eu preciso comprar um carro para mostrar para as pessoas que eu estou bem. Essa é a diferença dos projetos de Deus, dos projetos do homem. É o porquê você espera aquilo, porquê você quer aquilo. E quando o povo de Deus deixou de proteger a presença, Deus deixou de ser o centro da vida deles, tudo se acabou. Hoje é muito simples, às vezes a gente olha e fala assim, é difícil saber o que uma pessoa tem no coração. Não é, é fácil. É só você conversar com ela. Converse com a pessoa e você vai ver os assuntos que ela vai ter. Você vai ver o foco do assunto dela. Muitas pessoas, o foco do assunto são notícias ruins. Muitas pessoas, o foco do assunto é sexo. Muitas pessoas, o foco do assunto é curtir a vida, aproveitar a vida. Muitas pessoas, o foco do assunto são diversas coisas, time de futebol. Pessoas que sentam com você e elas só falam isso. Provavelmente você conhece alguém que sempre quando senta do teu lado, traz notícia ruim. Menino, você não sabe o que aconteceu. Pronto, é notícia ruim. Sabe a fulana de tal? É notícia ruim. Pessoas que trazem dentro do seu coração coisas ruins. Tem pessoas que só falam de coronavírus. Tem pessoas que só falam de máscara. Outra trem ruim que é isso aqui, hein, gente. Vamos combinar que essa máscara, né? Apesar de estar todo mundo de máscara, que eu não consegui ver você, a sua fisionomia completa. Mas quantos aqui nesse tempo, você vai lá, né? Você vai lá, eu preciso ir no mercado comprar umas coisas, você vai lá, senta no carro, portão, vai, fecha o portão, sai, anda, chega no mercado. Na hora que você vai descer, puxa vida, esqueci a máscara. Aí você vai procurar a máscara, você não acha a máscara, toca voltar para casa para pegar essa bendita dessa máscara que você esqueceu. Quantos já viveram isso durante esses dias? Meu Deus do céu, gente. Quantas vezes a gente esquece, mas não pode entrar no lugar sem máscara, não pode estar para a rua sem máscara. E a gente acaba esquecendo essa bendita de uma máscara. Eu vou contar 2 testemunhos que aconteceu comigo. Eu sei que não tem tanta gente assim assistindo, né? Mas eu tenho certeza que também já aconteceu com você. A gente fala que não, mas aconteceu. Primeiro, minha esposa foi lá, eu tenho procurado evitar o máximo possível sair, então eu faço uma lista do que tem que fazer, saio, faço tudo e volto para casa. E de repente chego no mercado. Quando eu chego no mercado, cato as coisas, cadê a máscara? Ah, eu esqueci da bendita da máscara. Eu não vou voltar para casa, eu não vou voltar, pelo amor de Deus. Né? Minha casa não é tão perto. Eu falei, não, eu não vou voltar. E procura no carro e fuça, não é possível que eu não vou achar uma máscara. Achei uma máscara. Achei a máscara do Natan, do meu filho. Mas, você imagina o tamanho da máscara do Natan, né? Um negocinho aqui assim, ó. Falei, não, eu não vou, de birra eu não vou voltar para casa.
Fui lá, pus aquele negocinho e fui. É claro que o povo olhava para mim e dentro da máscara deles, eles riam, tiravam sarro dentro da cabeça deles. Mas eu não vou voltar para minha casa só para buscar uma porcaria de uma máscara, né? Aconteceu isso e outro dia trabalhando. Estava trabalhando com a dona Romana. E eu estava com uma máscara, estava eu e uma pessoa num lugar, estava lá, e a dona Romana chegou e falou: antes eu preciso que você corre comigo lá para um lugar, aconteceu um problema. Corri com ela. Quando chegou lá, era um prédio, precisava entrar de máscara. Cadê a máscara? Puxa vida, esqueci a máscara. A dona Romana começa a mexer dentro do carro, procura. Ela achou uma máscara. A máscara da Gabi, filha do pastor Rubens. Rosa. Poxa vida. Não tem problema se eu usar uma máscara rosa. Falei, é melhor usar uma máscara rosa do que voltar lá buscar, né? E fui lá e pus máscara rosa. Mas quantos de nós passamos por muitas coisas? Qual que tem sido o foco das nossas vidas? Voltando no que nós estamos falando, deixamos de proteger a presença de Deus. Deus tem deixado de ser o maior interesse nosso. Deus tem deixado de ser a prioridade para as nossas vidas. Quando isso acontece, o caminho te desanima, te desmotiva. Por que muitos de nós temos medo? Às vezes a gente conversa com pessoas, eu tenho medo do dia de amanhã, né? Da minha empresa, do meu trabalho. Mas por que você tem medo? Se a Bíblia te garante por inúmeros versículos que todo aquele que é fiel ao Senhor não precisa ter medo, porque o teu sustento não vem do teu trabalho, o teu sustento vem de Deus. Você não precisa ter medo, você não precisa entrar em crise. Quando o povo de Deus deixou de proteger a presença de Deus, eles começaram a entrar em crise. Quando você deixa de proteger aquilo que é precioso, você deixa de cuidar daquilo que é valioso para você, aquilo entra em crise. Quando você deixa de proteger o teu casamento, para começar a proteger coisas mais interessantes, coisas que te chamam a atenção, teu casamento entra em crise. Assim é a nossa vida. Mas principalmente a nossa vida com Deus. Aquele povo, eles deixaram de proteger. Eles deixaram de proteger o Senhor. Eles ficaram maravilhados com inúmeras coisas que Deus fez na vida deles. E fez muitas coisas. Ou seja, a Bíblia mostra, acima de tudo, que aquele povo viveu fortes emoções com Deus. Quantos de nós vivemos fortes emoções com Deus? Quantas pessoas você chega e fala de Deus para ela, fala, não, mas eu vivi coisas tremendas com Deus. Aquele povo viveu. Aquele povo viu o mar se abrir, aquele povo viu as pragas, e Deus livrou eles de todas as pragas. Aquele povo viu tantos milagres, que um dos maiores milagres que eles viram na Bíblia, foi na 10ª praga, quando a Bíblia diz que eles estão indo embora. Os egípcios acreditavam tanto no poder de Deus, que falavam para ele, não, pode levar o que nós temos aqui, pode pegar o que vocês quiserem, porque o Deus de vocês é poderoso mesmo. Até aqueles que não acreditavam, que tinham outros deuses, começaram a acreditar. Esse povo, a Bíblia diz que era um povo que viveu fortes emoções com Deus. Você já viveu fortes emoções com Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa, as emoções não nos sustentam. Não adianta você ter vivido fortes emoções. Nossa, eu fui na igreja e foi uma bênção, e Deus falou comigo, e Deus me transformou, mas quando você sai lá fora, e o teu caráter não foi transformado, não adianta aquilo que você viveu aqui. Não adianta, quando chega num determinado dia, né? Eu sempre ouço esse ditado quando fala do dia dos pais, dia das mães. Não adianta no dia das mães, você vai lá e faz tantas honras para sua mãe, se no resto do ano você nem lembra que ela existe. Você nem dá atenção. De que adiantou isso? De nada. De que adiantou nós vivermos fortes emoções na presença de Deus, se realmente nós não preservamos aquilo que Deus deu para nós? Saiba de uma coisa, não adianta eu e você sairmos do pecado, sairmos da escravidão, como aquele povo saiu. Você tem que entrar na terra prometida, você tem que entrar naquilo que Deus tem para você. Porque se você
deixar o pecado continuar tomando conta do seu coração, se você continuar deixando o teu caráter ser mais forte do que a palavra de Deus, se você continuar acreditando que porque você viveu determinadas emoções na sua vida, aquilo basta, eu quero te dizer que existe um povo que era muito grande, perdeu aquilo que Deus tinha para eles, porque eles acreditavam que só o que eles viveram já bastava para entrar na terra prometida. Olha só que coisa. Entre uma terra e outra havia um lugar, havia um deserto, um lugar chamado Cades Barneia, que eu não vou falar para você hoje. Depois eu vou voltar a falar sobre isso, eu vou continuar sobre essa palavra. Mas um lugar onde fez eles realmente repensar. Eles foram colocados à prova. Diariamente eu e você somos colocados à prova. Então não adianta as emoções que você viveu. Eu fui no culto, foi fervoroso, foi uma bênção, e Deus falou, e eu chorei, e eu clamei, eu me ajoelhei. Não adianta. Se quando na segunda-feira você for provado, você volta a ser o mesmo velho homem e a mesma velha mulher que entrou na igreja um pouco antes. De nada adianta. Nós saímos do pecado, mas certas coisas ainda continuam vivas dentro de nós. Uma das coisas que mais mexia com aquele povo, toda vez que eles entravam em crise, o que eles pensavam? Que saudade quando nós estávamos no Egito. Que saudade de ser escravo. Como que você tem saudade de ser escravo? Como que você tem saudade de não dominar o seu corpo? Viver uma vida com Deus é uma vida de liberdade. Quando você não vive com Deus, você não percebe, mas você vive uma vida de prisioneiro. Deus quer nos libertar e não aprisionar. Uma pessoa falava assim, mas duro que ir na igreja, viver com Deus, você tem que ir na igreja, você tem que ter costumes, você tem que... Eu falei, imagina, o nosso Deus não é um Deus que te prende, é um Deus que te liberta. Você é livre para fazer o que você quer. Mas quando você está no mundo, quando você está no pecado, por mais que você não quer beber, você bebe, porque se você não beber, você não mata certos sentimentos e emoções que você tem. Você precisa fazer determinadas coisas, é mais forte do que você. Quantas vezes eu e você já erramos ao longo da nossa vida, e logo depois que você errou, você vai lá e pensa, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Mas que burrada que eu fui fazer? Você foi vencido. É a vida mostrando para você, você é escravo do pecado. Sabe por que aquele povo ficou no deserto, morreu no deserto, não entrou na terra prometida? Porque o deserto não saiu de dentro deles. Quando o deserto, quando o Egito são muito vivos dentro de nós, infelizmente, nós não conseguimos viver coisas novas que Deus tem para a nossa vida. Mas o foco de tudo isso foi quando o povo precisava proteger a presença e não a protegia. Esses dias onde muitos têm estado ainda isolados, temos vivido tantas coisas novas. Nesses dias, nós temos sido pressionados. Um ser humano sob pressão, muitas vezes aflora algo que ele não quer que aflore. Toda pessoa que trabalha sob pressão, muitas vezes ela transparece uma coisa, o seu maior íntimo, as suas maiores vontades. Quando você trabalha numa empresa grande, essa empresa ela te dá treinamentos, muitos treinamentos, mas 70% dos treinamentos não são sobre a empresa. Não é sobre o que a empresa trabalha, não é a ideia da empresa, é trabalhar sobre pressão. É fácil trabalhar sem pressão. É fácil viver um casamento sem pressão. Mas como é difícil viver um casamento onde você é provado, onde todo dia você é confrontado, onde todo dia você passa por certas situações, na hora que menos espera, você vai lá e bota para fora tudo aquilo que está guardado dentro de você. Aquele povo apenas estava colocando para fora aquilo que realmente eles tinham dentro deles. Por isso, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Por isso eles ficaram no deserto.
Muitos de nós temos desistido de tantas coisas valiosas na nossa vida, tantas coisas preciosas, principalmente da nossa vida com Deus, principalmente daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer para você, que se você, a partir deste momento, começar a proteger aquilo de tão valioso que Deus colocou dentro de você, você verá quão grandes coisas Deus tem para a tua vida. Quando você começar a proteger aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, quando você começar a proteger a presença de Deus na sua vida, você verá que você vai ser outra pessoa. Quando Deus estiver à frente do teu casamento, quando Deus estiver à frente do teu trabalho, quando Deus estiver à frente das tuas finanças, você não será abalado, porque você sabe que Ele toma conta disso. Eu usava um exemplo no dia do pós-revisão, quando eu falava, vocês lembram quando a gente morava na casa dos nossos pais? Nós não tínhamos medo. A gente não tinha medo de dificuldades financeiras, porque isso era um problema do pai e da mãe. Era o pai e a mãe responsável por isso. Hoje, quando você está à frente, quando você é o provedor da tua casa, meu Deus, qualquer coisa que acontece já abala você. Deixe Deus voltar a ser o centro da tua vida. Deixe Deus voltar a cuidar de cada área da sua vida. Abra mão daquilo que tira a presença de Deus de você. Abra mão do pecado. Abra mão dos teus pensamentos, que são pensamentos que não condizem com aquilo que Deus tem para você. Preserve a presença dEle e você verá quão grandes coisas Deus tem para a sua vida. E todos os teus projetos, por mais impossíveis que eles possam parecer, você verá aos teus olhos eles acontecerem na sua vida, porque Deus é contigo. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Eu gostaria de orar com você, de orar por você esse momento. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Palavra que é viva e eficaz dentro de cada um de nós. Senhor, que nós não venhamos a ser como aqueles que começam e não terminam. Que nós não venhamos a ser aqueles que deixam os seus projetos morrerem ao longo da nossa caminhada. Senhor, não importa o deserto que nós passamos, mas que a tua presença possa estar conosco. Que nós possamos ser aqueles que protegem a presença, Pai. Aqueles que protegem a comunhão com o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos ao Senhor neste momento, para que a presença do Teu Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, Pai. Visita as nossas vidas, visita as nossas famílias, Pai, os nossos amados, para que em nome de Jesus nós possamos resistir ao deserto que temos passado. Desistir a tudo aquilo que nos desestimula, Senhor, tudo aquilo que traz desânimo, que tira a nossa alegria, a nossa fé em buscar e continuar. Que nós possamos ser um povo que crê na Tua palavra, que crê no Teu poder, Senhor. Por isso nós oramos a Ti nessa noite, nós clamamos a Ti com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, que nós não venhamos a cometer o mesmo erro daquele povo, Pai. Um povo que começou bem, mas não conseguiu encerrar. Que nós possamos essa noite romper esse vício na nossa vida, esse desejo que muitas vezes aflora no nosso coração, esse desejo que muitas vezes é mais forte do que nós, todas as alianças que nós já fizemos, toda aliança que nós já fizemos com o Senhor, todos os projetos que nós tínhamos com o Senhor, Pai, que eles possam ser as nossas prioridades. É o que nós oramos a Ti, Pai, e também é o que nós clamamos a Ti, Senhor, com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia nisso, tome posse disso. Não deixe parar aquilo que um dia você planejou com tanto amor, tanto carinho. Um povo que tanto sonhou com a terra prometida, deixou as dificuldades matar aquele desejo da terra prometida. A terra prometida custava caro.
e eles não queriam pagar esse preço. Você quer coisas boas? Você quer coisas grandiosas na sua vida? Custa caro. Um bom casamento? Custa muito caro. Filhos, segundo a vontade de Deus, custa praticamente preço de sangue. Não é fácil. Custa caro, mas vale a pena. Todo projeto que Deus colocou nas tuas mãos, ele não mais morrerá na sua vida. Ele vai dar continuidade pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você nesse momento, se colocar de pé no seu lugar. Eu queria compartilhar com você apenas mais um versículo da Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, versículo 32. A palavra do Senhor nos diz: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Esse momento é o momento onde todo um povo, todo um exército, homens preparados, diga homens preparados. Diga mais forte, homens preparados. Era um exército de homens preparados. O que eles estavam fazendo naquele lugar, aqueles homens? Estavam lá para guerrear. Saiba de uma coisa: todo homem que vai ao campo de batalha, todo homem que vai para batalhar, ele tem uma certeza: ele pode não voltar. Ele pode não voltar. Ele pode morrer no campo de batalha. Então eles estavam preparados para morrer. Mas a Bíblia diz que quando um gigante se levanta na vida deles, naquele momento aquilo estremece a vida deles. E eles ficam perdidos. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantos de nós já passamos por muitas crises na nossa vida, por muitas dificuldades na nossa vida, e Deus foi contigo? Eu tenho várias histórias, talvez para me contar, dos meus filhos, da minha vida, que foram histórias difíceis, que eu pensei que eu não ia passar, e Deus esteve comigo. Não seria uma enfermidade ou qualquer enfermidade que vai ser maior que o meu Deus. Não vai ser isso. Eu quero dizer para você, não importa o que você tem passado, teu Deus é maior que isso. E Davi fala isso para Saul. Saul, vocês estão aqui para lutar. Vocês não vieram aqui para, se for o caso, morrer? Sim. E por que vocês estão com medo de lutar? Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Não tenha medo disso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas pastor, tantas empresas fechando. Pastor, tantas pessoas passando dificuldade. A Bíblia diz: muitos vão cair ao teu lado. Muitos. Muitos vão cair à sua direita, à sua esquerda. Mas não importa. Deus é contigo. Deus é maior do que tudo isso. E você verá que se você preservar aquilo que Deus tem para você, a vontade de Deus para a tua vida, você não vai se abalar. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a separar o teu dízimo e a tua oferta. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Gostaria de orar com você, de clamar por você, pela tua vida. Senhor, essa noite nós entregamos diante de Ti nosso melhor, nossos dízimos e ofertas, pois cremos que vem do Senhor, Pai, a prosperidade. Senhor, verdadeiramente temos vivido dias difíceis. Verdadeiramente, em alguns momentos acreditamos que nós não vamos vencer. Mas eu creio que o Senhor é maior do que qualquer coisa que nós vivemos. Que o Senhor é maior do que qualquer praga, qualquer situação. E assim como muitos homens e mulheres venceram, eu declaro, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós também venceremos, Pai. Nós tomaremos posse de todos os projetos que nós planejamos no início desse ano, porque o Senhor é conosco e nada nos faltará. É o que nós oramos e clamamos ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode trazer esse momento, seu dízimo, a sua oferta. Nós já estamos encerrando. Eu quero trazer alguns breves avisos para você logo mais.
Eu quero convidar você que está no seu lugar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, acalma o teu coração. Nesse momento, eu quero convidar você a orar por aquilo que você ouviu esse momento. Aquilo que Deus falou no teu coração. Talvez você olhe para você e fala assim: pastor, graças a Deus, eu tenho tido tanta força para vencer meus obstáculos, os meus desejos. Mas as pessoas que estão ao meu lado, os meus filhos, o meu cônjuge, não têm conseguido vencer. Senhor, nós temos sido testados e provados por tantos momentos, por tantas dificuldades que nós não conseguimos mais fazer. Senhor, quantos dias ao longo desses meses que nós pensamos em desistir. Eu pensei em desistir de tantos projetos que o Senhor me deu, projetos maravilhosos que eu passei a noite idealizando, pensando. Senhor, quantos de nós já desistimos de coisas tão valiosas que o Senhor nos deu? Por isso, Pai, nós oramos a Ti, clamamos ao Senhor nesse momento, para que realmente o Teu Espírito Santo possa trazer no nosso coração o desejo de proteger a Tua presença, Pai. Que nada tire o nosso foco, que nada tire a nossa fé, Senhor, pois a Tua palavra nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o livro de Hebreus 11:6 nos fala isso, nos mostra que é impossível viver uma vida com o Senhor se nós não cremos no Teu poder para com as nossas vidas, Pai. Por isso nós oramos ao Senhor, que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, que nós possamos buscar a Tua presença, que nós possamos buscar a Tua face para com os nossos filhos, para com o nosso cônjuge, os nossos amados, Senhor, para que nós possamos logo mais, quando a igreja se abrir por completo, nós possamos clamar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Senhor, que nós possamos levar para a nossa casa nesse momento, Pai, a certeza de que o Senhor é conosco e de que nós venceremos toda e qualquer barreira que o mundo tem colocado em nossas frentes. Por isso nós clamamos a Ti, que nós possamos nos lembrar dessa palavra, que nós possamos nos lembrar do livro de Números, Pai. Nós não seremos um povo que começa e para, mas nós seremos um povo que tomará posse das grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas e para a nossa casa, Senhor. Eu oro ao Senhor pela vida dos nossos idosos, pela vida das nossas crianças, Pai. Guarda a vida de cada um deles. Que em nome de Jesus a presença do Teu Espírito Santo possa estar sobre eles. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos que não podem estar conosco, estão em suas casas, Pai, que nos ouvem, que a Tua palavra fala com eles, Senhor, que a Tua palavra possa trazer certeza ao coração deles, que nós vamos vencer, que nós vamos romper. Pai, eu oro a Ti para que o Senhor possa tirar toda e qualquer enfermidade do nosso meio. Senhor, tira o medo do nosso coração, que nós possamos crer na Tua palavra e no Teu poder para com as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos e é o que nós clamamos a Ti, que a Tua face resplandeça sobre cada um de nós. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. É o que nós oramos e também clamamos a Ti, Senhor, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você possa se lembrar do livro de Números. Eu não vou ser aquele que começa e para, mas eu vou conquistar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não tenha medo, continue firme, Deus é contigo. Que Deus abençoe você, Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Um bom dia a todos, que Deus abençoe.